Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você um campeão, uma campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre perímetro e área de figuras planas. Galera, um assunto muito recorrente nos concursos públicos e que está presente no nosso dia a dia. Então nós vamos também aproveitar um pouco desse conhecimento do dia a dia, fazer algumas associações para nos ajudar a enfrentarmos problemas envolvendo aí perímetros e áreas. Beleza? Vem comigo, galera. Então vamos lá falar sobre área de figuras planas. Bom, o que nós vamos ver nesta aula, galera? Nós vamos estudar perímetro, tá? Vamos conceituar o que é um perímetro, vamos falar das principais figuras planas, vamos conhecer essas figuras, nós precisamos conhecê-las. Vamos falar como que se calcula a área de cada uma dessas figuras. Obviamente, existe uma fórmula associada aí, uma fórmula que vai nos ajudar a encontrar esta área. Eu vou estar apresentando para vocês. E por último, nós vamos resolver alguns probleminhas envolvendo aí cálculos de perímetros e áreas. Belezinha? Tranquilo, né, galera? Então vamos lá, começando a falar sobre perímetros e áreas de figuras planas. Aqui tem até alguns exemplos de algumas figuras planas, mas nós vamos detalhar isso no decorrer da aula. Ok? Perímetro de um polígono. Aí você diz, polígono, professor, perímetro de um polígono, mas eu não sei nem o que é polígono, imagina perímetro, tá? Então veja bem, nós temos uma figura formada por linhas poligonais fechadas. O que são linhas poligonais fechadas? São segmentos de reta consecutivos. Então eu tenho aqui um segmento, vem até aqui, aqui ele para, aqui eu começo outro, aí ele para, aí eu começo outro, aí ele para, aí eu começo outro, aí ele para, aí eu começo outro, ele para, aí eu começo outro, ele para e eu retorno ao ponto inicial. Então veja bem, são segmentos de reta consecutivos aonde a extremidade do último coincide com o início do primeiro. Isso é um polígono. O polígono, quando ele é composto por todas as linhas fechadas. Nós podemos ter um polígono, a linha poligonal, ela pode não coincidir a sua extremidade com o início. Aí, nesse caso, ele não forma um polígono, tá? Eu tenho, no caso, linhas poligonais, que são chamados por serem segmentos consecutivos, mas observem, a extremidade do último não coincidiu com o primeiro. Então, nesse caso, não formou um polígono. Para que o polígono seja formado, a extremidade do último tem que coincidir com o primeiro, que é este caso aqui. Ok? Isso são polígonos. Beleza. Bom, agora eu posso falar de perímetro. Nós já sabemos o que é um polígono. Depois nós vamos estar apresentando aí cada um desses polígonos de forma especial, como que é o nome que se dá para cada um deles, num outro momento. Mas, agora a gente vai trabalhar alguns deles, ok? Então, o perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados. Então, se eu tenho um polígono que tem 4 lados, eu somo a medida dos 4 lados, eu tenho o perímetro, ok? Bom, no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com o polígono regular. O que é o polígono regular, galera? O polígono ele é dito regular quando a medida de seus lados são todas iguais. Então, ele pode ter 3, 4, 5, 6, 7 lados. Quando todas as medidas são iguais, nós dizemos que esse polígono é regular. Uma outra característica do polígono regular é que, além dele apresentar a medida de todos os lados iguais, os seus ângulos internos também são iguais. Mas, enfim, nós vamos detalhar isso numa aula especial sobre polígono. O que eu preciso saber aqui, professor? Eu preciso saber o seguinte, que se o polígono é regular,
os lados têm a mesma medida. Então, o seu perímetro é dado de que forma? N vezes L, onde N é o número de lados. Se ele tem 4 lados, eu pego 4 vezes a medida de um lado, eu tenho o perímetro. Se é 5, 5 vezes essa medida. Beleza? Vamos apresentar aqui alguns polígonos. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui um polígono. Isso aqui é um retângulo, tá? Esse polígono é um polígono retângulo. A característica desse retângulo é que ele tem os lados paralelos, opostos paralelos e iguais. Então, a medida desse é igual a esse, a medida desse é igual a esse. Então, olha só, a parte de baixo é chamada de base, a lateral é chamada de altura. A base também pode ser chamada... A base pode ser chamada de comprimento. Aqui pode ser chamado de comprimento e aqui largura também, ok? E o perímetro vai ser o quê? Esse lado mais esse, mais esse, mais esse. Ou seja, 2 vezes o lado B mais 2 vezes o lado H. Tranquilo? É a soma de todos eles. Um outro polígono, o quadrado, possui todos os lados iguais. Se os 4 lados são iguais, como que eu calculo o perímetro? Somando os 4 lados, ou multiplicando 4 vezes o número de lados. Como todos eles são iguais, 4 vezes L. Essa é a medida do perímetro do quadrado. Bom, um outro polígono que nós temos é o triângulo. Esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Por que que ele é equilátero, professor? Porque todos os lados têm a mesma medida. Nós já vimos isso na aulinha nossa de triângulos. Então, se você não assistiu a aula de triângulos, recomendo que você assista essa aula. Lá nós falamos os tipos de triângulo. Um deles é o equilátero. Todos os lados são iguais. Então, o perímetro é dado de que forma? O perímetro é igual a 3 vezes a medida do lado, já que são todos iguais. Beleza? Um outro polígono, o pentágono. Qual é a característica do pentágono, galera? Ele tem todos os lados iguais, então o perímetro vai ser 5 vezes a medida de cada lado, já que são todos iguais. O outro, o hexágono. O que é o hexágono, galera? É um polígono de 6 lados iguais. Então, o seu perímetro vai ser dado por 6 vezes a medida do lado, já que são 6 lados, todos eles de mesma medida. Tranquilo? Belezinha? Então, nós falamos aí dos principais polígonos, galera. Retângulo, quadrado, triângulo equilátero, pentágono e hexágono. Esses são os principais polígonos que geralmente são aqueles mais cobrados a nível de concurso público, ok? Por isso que a gente vai estar ligado nessas figuras. Nós vamos voltar a falar de cada um deles depois em particular, ok? Então vamos lá para a área dos polígonos, galera. Então, a área de um polígono é o número que expressa a medida da superfície dessa figura. Galera, área e superfície é a mesma coisa. Quando se diz superfície, você quer calcular a área, ok? Então, veja bem, é a medida da superfície dessa figura numa certa unidade. Essa unidade pode ser metro, centímetros, decímetro, quilômetros, ok? As fórmulas permitem efetuar com maior facilidade e rapidez esses cálculos. Então, nós vamos usar de fórmulas para poder fazer esse cálculo. Algumas são bastante conhecidas, tá? Vamos ver aqui o primeiro polígono e como que se calcula a área desse polígono, tá? Primeiro polígono aqui é o retângulo, ok? Então, está aqui. Retângulo é um polígono cujos lados opostos são paralelos e iguais. Todos os ângulos são ângulos de 90 graus. Como que eu calculo a área desse polígono, professor? A área do retângulo é dado por A vezes B, ou seja, base vezes altura, comprimento vezes largura. Beleza? Memorize bem essa fórmula aqui. Tranquilinho? Então, base vezes altura, comprimento vezes largura. Outro polígono, quadrado. Como que eu acho, professor, a área
a área de um quadrado. A área do quadrado é dado pelo lado ao quadrado, ou seja, L vezes L. Base vezes altura, comprimento vezes largura, como você preferir. Se for um quadrado, como todos os lados são iguais, é só multiplicar um lado por ele mesmo, ok? Assim a gente acha a área do quadrado. Vão guardando essas fórmulas. Retângulo, base vezes altura, comprimento vezes largura, quadrado, o lado ao quadrado. Belezinha? Então vamos para o próximo. Próxima figura aqui, professor. A próxima figura é um losango. Galera, losango é esta figura que parece uma pipa, né? A pipa, ela geralmente tem o formato de um losango. Obviamente tem umas pipas bem estranhas aí, mas assim, a pipa tradicional, aquela mais conhecida, ela tem o formato de um losango. Qual é a característica do losango? O losango, ele é um polígono que possui 4 lados iguais, assim como o quadrado. Esse lado é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Outra característica dele, ele tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Tá? Elas se cruzam no ponto médio formando um ângulo de 90 graus. Outra característica do losango. E para encontrar a área desse losango, nós vamos fazer uso desse conhecimento das suas diagonais. Então nós vamos dizer que a área do losango é dado pelo produto da diagonal maior vezes a diagonal menor, né, dividido por 2. Então eu tenho a maior diagonal, a menor diagonal, eu multiplico a medida de uma por outra e divido por 2. Dessa forma eu encontro a área do losango. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá, revisando. Retângulo, base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Quadrado, L ao quadrado, lado vezes lado. E os lados são iguais, então L ao quadrado. Agora, o losango, 2 diagonais, uma maior, outra menor. Multiplica uma pela outra e divide por 2. Tranquilinho? Beleza. Então vamos para mais uma figura geométrica, agora o paralelogramo. Galera, também você já deve ter visto essa figura. Isso aqui é chamado de paralelogramo. Qual é a característica do paralelogramo? Lados opostos paralelos, então esse lado é oposto desse, é paralelo, e tem a mesma medida. Se aqui é A, aqui é A. A altura do paralelogramo é a distância que separa a base, uma base da outra. Olha só, isso aqui é a altura. E nós, desculpa aí, galera. E nós precisamos da altura para calcular a área de um losango. Então eu preciso conhecer a base e preciso conhecer a altura. Professor, eu preciso conhecer essa lateral dele? Não necessariamente. Para o cálculo da área, não há necessidade. Tá? Então tá aqui, ó. Paralelogramo, a área vai ser a base vezes a altura. Esse é o cálculo para nós encontrarmos a área de um paralelogramo. Observem que, professor, é a mesma fórmula do retângulo. É a mesma fórmula. Porque se eu pegar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, arrancar ele daqui e colocar ele aqui, ó, eu formo daqui até lá um retângulo. Então essa parte que sobra aqui, ela falta ali. Então juntando isso aqui e aqui, eu tenho um retângulo. Por isso que a área do paralelogramo é a mesma fórmula da área do retângulo. Base vezes altura. Tranquilinho? Beleza, né? Então olha só, nós já vimos 4 figuras. Retângulo, base vezes altura. Quadrado, lado ao quadrado, que é os 4 lados iguais, L vezes L. Depois, losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. E agora, o paralelogramo, base vezes altura. Então, vai anotando aí essas formulazinhas, porque com base nela nós vamos fazer os cálculos dos exercícios lá na frente. Tranquilo? Trapézio, galera, esse aqui é uma outra figura muito cobrada em concurso público.
Até porque ele é fácil de contextualizar situações que envolvem o trapézio. Então eu tenho aqui o trapézio, essa figura aqui representa um trapézio isósceles. Eu tenho como característica principal do trapézio que ele possui as bases paralelas e uma base é maior que a outra. Eu tenho uma que eu chamo de base maior, por isso que eu estou representando com a letra B maiúscula. Eu tenho uma base que eu chamo de base menor, por isso eu estou representando com B minúsculo. Então, duas bases paralelas e diferentes, elas não são iguais no tamanho, mas são paralelas. Aí eu tenho essas duas laterais, tá, que são retas transversais, que unem uma base à outra. E essas laterais, essas transversais, elas podem ser das mais variadas formas. Eu poderia ter um trapézio nesse formato, ó. Eu poderia ter um trapézio nesse formato. Observe que é diferente desse. Enfim, são N situações que nós podemos estar construindo para representar um trapézio. Mas o que você precisa saber? Que no trapézio você vai ter duas bases, uma chamada de maior e a outra chamada de menor. E para o cálculo da área do trapézio, galera, área, eu tenho que somar a base maior mais a base menor, ou seja, a medida da base maior mais a medida da base menor. O resultado dessa soma eu multiplico pela altura e divido por 2. Então, olha só, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá ligado? Belezinha? Tá? Esta é a fórmula da área do trapézio. Não esqueçam isso, galera. Então anotem aí. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Beleza? Bom, então recordando, já sei o retângulo, base vezes altura, comprimento vezes largura. Já sei o quadrado, lado ao quadrado. Losango, diagonal maior, diagonal menor, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Paralelogramo, base vezes altura. Trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Belezinha? 5 figuras nós já vimos. Vamos agora ver uma que eu acho que é a mais importante de todas. Mais importante porque ela é a que é mais cobrada nos concursos públicos. Dificilmente, quando cai uma questão de área, não tem alguma questão envolvendo este carinha que está aparecendo aqui. Esse cara aqui, galera, como que ele chama? Triângulo. O que é um triângulo? É um polígono que possui 3 lados, ok? Por isso que fala de 3, triângulo. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo qualquer. Como assim, professor, um triângulo qualquer? Se você assistir a nossa aulinha de triângulos, lá eu classifiquei vários tipos de triângulo. O triângulo pode ser escaleno, pode ser equilátero, pode ser isósceles. Essa classificação é de acordo com o lado, com a medida do lado. Então, vamos só relembrar isso. Então, eu tenho aqui a seguinte situação, ó. O triângulo, quando ele tem dois lados iguais, ele chama isósceles. Estão lembrados? Se não, assiste a aulinha lá, ó. O triângulo, quando possui 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero, ok? Equilátero. E o triângulo, quando tem os três lados diferentes, ele é chamado de escaleno, ok? Escaleno. Então eu tenho 3 tipos de triângulo. Eu tenho o triângulo equilátero, eu tenho o triângulo equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais e escaleno, 3 lados iguais. Bom, voltando então aqui no triângulo qualquer, a gente fala qualquer porque isso que eu vou falar para vocês, galera, serve para qualquer triângulo. Independente dele ser equilátero, escaleno, isósceles, não interessa a natureza do triângulo. É um triângulo? É.
Como que eu calculo a área, professor? Base vezes altura dividido por 2. Galera, esta fórmula é a fórmula universal do cálculo da área do triângulo. Ela serve para qualquer tipo de triângulo. Professor, posso aplicar esta fórmula em qualquer triângulo? Sendo triângulo, pode ser aplicado. Obviamente que para que a gente possa aplicar essa fórmula, eu preciso ter duas informações. Eu preciso saber a base e preciso saber a altura. Caso eu tenha um triângulo na qual eu não tenha essas informações, não vai ser possível calcular a área. Então eu tenho que ficar atento a essa questão. Tá? A fórmula universal é essa, base vezes altura dividido por 2. Mas, repito, eu preciso conhecer a base, preciso conhecer a altura. Se eu não conhecer uma dessas duas informações, não é possível encontrar o valor da área, ok? Pelo menos usando a fórmula universal. Agora, existem outros recursos que a gente vai estar falando aqui na nossa aulinha, beleza? Então, vamos lá. Então, fórmula universal, serve para qualquer triângulo, base vezes altura dividido por 2. Anote isso, tá ligado? Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Bom, temos aqui agora o seguinte, ó. Agora eu tenho um triângulo, e esse triângulo é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, galera? É um triângulo que forma um ângulo de 90 graus. Ele possui um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus, ele é representado por esse quadradinho com essa bolinha no meio. Toda vez que você vê esse quadradinho com essa bolinha no meio, quer dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus não é comum você ver escrito 90 graus. Ele mostra essa representação aqui. Tranquilo? Beleza. Então, toda vez que tivermos esse triângulo, ele vai ser chamado de triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Como que eu acho, professor, a área de um triângulo retângulo? A área de um triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2, fórmula universal. Só que no triângulo retângulo, os lados recebem nomes. Esse lado e esse lado são chamados de cateto. E esse lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é oposto ao ângulo de 90, esse lado é chamado de hipotenusa. Então, para encontrarmos a área de um triângulo retângulo, é só multiplicar um cateto por outro cateto e o resultado dividir por 2. Beleza? Tranquilo, né, galera? Bom, então vamos lá, continuando. Agora, o triângulo equilátero. Cara, para tudo. Stop, please! Para tudo e presta muita atenção nesse cara aqui. Presta muita atenção nesse cara aqui. Tá? Vou parar aqui, ó. Triângulo equilátero, galera. O que é um triângulo equilátero? É o triângulo que tem os 3 lados iguais. Galera, dos triângulos, o que é mais cobrado na geometria é esse triângulo equilátero. Então, por ele ser o mais cobrado, nós precisamos memorizar a fórmula da área dele. Cara, isso aqui você tem que gravar. Você tem que gravar essa área. Por quê? Porque ela vai ser útil na sua vida. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cara, nem que você tenha que ficar na frente do espelho 200 vezes. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não importa quantas vezes você repita isso para você mesmo, mas você tem que memorizar isso. É o triângulo mais cobrado, é o triângulo equilátero. E se você não souber essa formulazinha, ó, dançou, pulou, cara, já foi. Então veja bem, ó. Então, para nós não esquecermos, então está aqui o triângulo equilátero, cuja fórmula L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L é a medida do lado. Todos os lados são iguais, tá? Não esqueçam disso, belezinha? Agora vamos falar de um outro polígono, o hexágono, galera. O hexágono nós vimos que é um polígono de 6 lados. O hexágono regular tem uma característica. Ele tem internamente a ele 6 triângulos. E galera, o impressionante é o seguinte:
todos esses triângulos que estão dentro dele são triângulos equiláteros. Todos eles. Então nós temos aqui o seguinte, olha só, acompanha aqui comigo. Então está aqui, olha só, vou traçar as diagonais dele. Tracei uma diagonal, tracei outra diagonal e vou traçar outra diagonal. Olha só, observe, eu tenho 6 triângulos aqui internos. E este polígono aqui, ele contém 6 triângulos equiláteros. Se ele possui 6 triângulos equiláteros, a sua área vai ser 6 vezes a fórmula da área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Observem que aqui dentro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como a área de 1 é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e aqui eu tenho 6, então a área do hexágono vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí, para ficar mais bonitinho, nós podemos simplificar o 6 com 4. Aqui 6 dá para simplificar com 4. Fazendo essa simplificação, a gente chega nesse resultado aqui, ó. Área igual a 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, é muito esquisito gravar esse cara aí. Eu prefiro gravar assim, ó. Então, vamos gravar dessa forma, ó. Hexágono, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Guarde isso, porque você já guardou do triângulo equilátero, então do hexágono é 6 vezes a área dele, ok? Bom, então, reprisando aqui. Nós já vimos retângulo, como que é a fórmula mesmo do retângulo? Base vezes altura. Beleza. Depois nós vimos o quadrado. 4 lados iguais. Qual é a fórmula da área? Lado vezes lado, lado ao quadrado. Já que são iguais, beleza. Terceira figura que nós vimos. Losango. Losango tem 2 diagonais, uma maior, outra menor. Como que calcula a área? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Beleza? Quarta figura que nós vimos. Paralelogramo. Paralelogramo. Base vezes altura. É a mesma fórmula do retângulo. Tranquilo? Quinta figura. Trapézio. Eu tenho 2 bases. Uma maior, outra menorzinha. Outra menor. A maior Bzão, a menorzinha Bzinho. Então vai ser Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Ou seja, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Trapézio, beleza. Depois, entramos no mundo dos triângulos. Eu digo mundo dos triângulos porque nós vamos ter várias fórmulas envolvendo o triângulo. A principal delas, que serve para qualquer tipo de triângulo, é a universal. Base vezes altura dividido por 2. Depois nós vimos uma específica do triângulo retângulo. Um cateto vezes outro cateto dividido por 2. Agora, por último, nós vimos o triângulo equilátero. Qual é a área do triângulo equilátero? Essa é a principal delas. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Belezinha? Tranquilo, né? Agora que nós já vimos as principais fórmulas aí, eu vou apresentar algumas outras saídas, que são algumas fórmulas extras envolvendo triângulo, galera. Tá? Como eu disse, por que o senhor está batendo forte nessa tecla de triângulo? Porque é a figura geométrica mais cobrada e você precisa estar preparado para isso, ok? Primeira situação é o seguinte, vamos ver um triângulo que possui, quando eu conheço 2 lados e o ângulo formado entre eles. Eu tenho um triângulo, nesse triângulo eu vou conhecer 2 lados e o ângulo formado entre eles. Olha só. Sendo A e B as medidas de 2 lados de um triângulo e alfa a medida do ângulo formado por estes lados, nós temos a seguinte relação. Então está aqui o triângulo. Olha só. Eu tenho aqui A, B e eu tenho aqui o ângulo formado entre eles. Vou representar esse ângulo por θ. Letra O aqui. Ok? Então, eu conheço o lado A, conheço o lado B e conheço o ângulo formado entre eles. Galera, a área de um triângulo, quando eu conheço a medida de 2 lados, o lado A, o lado B,
é dado por A vezes B vezes seno do ângulo compreendido entre eles. Galera, guardem bem isso aqui. Esta fórmula também, ela nos auxilia em diversas situações. Quando eu conheço dois lados e o ângulo formado, então eu vou usar essa formulazinha. E agora eu vou ensinar um macete para vocês nunca mais esquecerem essa fórmula aqui. Vem comigo. Primeiramente, vamos conceituar ângulo. O que é um ângulo? Ângulo é a região do espaço formada por duas semirretas de mesma origem. Então, olhem bem para o meu dedo aqui. Vamos imaginar que este aqui seja um lado, tá? Esse dedo um lado e este outro dedo outro lado, ok? Aqui é a origem deles, beleza? Então, veja bem, se eu fechar o dedo, tem ângulo? Não, não tem ângulo. Se eu abrir o dedo, tem ângulo. É a região formada entre eles, beleza? Fechou o dedo, não tem ângulo. Abriu o dedo, tem ângulo. Tranquilo? Bom, agora vamos dar uma viajada. Vem comigo, olha só. Vamos supor que este dedo não vai ser mais um dedo, agora ele vai ser uma perna. E este outro dedo vai ser outra perna. Então, eu tenho uma perna e outra perna, e aqui elas têm um ponto em comum. Galera, veja bem, duas pernas, se elas estiverem abertas, tem ângulo. Perna aberta tem ângulo, perna fechada não tem ângulo. Abriu a perna, tem ângulo. Fechou a perna, não tem ângulo. Tá? Veja bem, ó, abriu, tem ângulo, fechou, não tem ângulo. Você já deve estar pensando maliciosamente, principalmente você, rapaz, aí. Eu sei que os homens viajam muito. Perna aberta, perna fechada, tem ângulo. Abriu a perna, tem ângulo, fechou a perna, não tem ângulo. Eu sei que dá uma viajada. Agora vem comigo aqui. Responda para mim o seguinte. Quando a gente fala um palavrão, ou quando faz um gesto feio, como que na língua portuguesa nós tratamos isso? A gente, quando faz um gesto, que é um gesto, digamos assim, um gesto proibido, um gesto que insinua alguma coisa, nós falamos como? Que é um gesto obsceno. Isso mesmo, um gesto obsceno. Então veja bem, quando eu estou aqui representando para vocês, perna aberta, perna fechada, perna aberta, perna fechada, abriu a perna tem ângulo, fechou a perna não tem ângulo. Galera, isso não é meio obsceno? Não é? Meio obsceno, ó. Abriu perna tem ângulo, fechou a perna não tem ângulo. Não é meio obsceno? Meio obsceno. Meio obsceno. Abriu a perna tem ângulo, fechou a perna não tem ângulo. Tá ligado? Abriu, tem ângulo. Fechou, não tem. Meio obsceno. Veja bem, se eu conheço dois lados e o ângulo formado entre eles, é só você lembrar duas perninhas e um ângulo no meio. Isso é meio obsceno. Olha aqui, ó. Meio obsceno. Viu aí? Tá ligado? Ó. Meio obsceno. E aí você nunca mais vai esquecer. Quando você tiver um triângulo, conhecer dois lados e o ângulo formado entre eles, é só você lembrar. Ah, professor, isso é meio obsceno. Então tá aqui, ó, meio obsceno. E dessa forma, nós calculamos a área de um triângulo. Tá aqui, ó. Área é A vezes B vezes seno do ângulo dividido por 2. Por isso meio, porque é dividido por 2. Belezinha? Fica ligado aí, que você nunca mais vai esquecer essa formulazinha aqui do meio obsceno. Bom, uma outra situação é se eu conhecer os três lados de um triângulo. Quando eu conheço os três lados de um triângulo, então foi dado lá uma figura, um triângulo, e me deu a medida dos três lados. Quando isso acontecer, A, B e C são as medidas dos lados aqui, ó. Como que eu posso calcular a área de um triângulo conhecendo a medida dos três lados? Professor, eu sei conhecendo a base e a altura, ou meio obsceno, ou se o triângulo foi equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mas e aí? Eu não sei a altura, eu sei só a medida dos lados, como que eu vou achar a área desse triângulo? Então veja bem, galera, quando eu tiver uma situação desse tipo, nós vamos usar a fórmula de Herão. A fórmula de Herão nos diz o seguinte: a área de um triângulo
a área de um triângulo é dado por raiz quadrada de quem? Do semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Galera, esse Pzinho, esse P é chamado de semiperímetro. Semiperímetro. E qual é a característica do semiperímetro? Ele é a metade do perímetro. Professor, metade do perímetro. Nós já vimos que o perímetro é a soma dos lados. Então, o semiperímetro eu divido por 2. Soma os lados e divide por 2. Então, o P representa o semiperímetro, ok? E o perímetro, como que eu represento? Por 2P, tá? Isso aqui é perímetro. Tranquilo? O semiperímetro por P e o perímetro por 2P. Então, para achar o semi, eu somo todos os lados e divido por 2. Ou seja, o P vai ser a soma do lado A mais o lado B mais o lado C, dividido por 2. Tranquilo? Substitui nessa fórmula, subtrai o semiperímetro de cada lado e multiplica todos eles e, por final, extrai raiz quadrada. Tranquilo? Beleza, né? Bom, uma outra expressão também da área de triângulo é quando a circunferência está inscrita, tá? Quando esse triângulo, né, os 3 lados e o raio da circunferência é inscrita. Ou seja, eu tenho uma circunferência dentro do triângulo. Quando eu digo circunferência inscrita, quer dizer que ela está dentro do triângulo. Quando eu digo circunferência circunscrita, quer dizer que ela está do lado de fora. Quem está dentro é o triângulo, ok? Vou mostrar para vocês, fica tranquilo aí. Veja bem. Então eu tenho aqui 3 lados. Eu conheço o lado A, o lado B e o lado C, ok? As medidas do lado. E eu tenho dentro desse triângulo uma circunferência. Estão vendo aqui, ó? Uma circunferência aqui. E eu conheço o raio dessa circunferência. O raio é um segmento de reta que parte do centro da circunferência e vai até a sua extremidade. Isso aqui é o raio, ok? Então, se eu conhecer um triângulo na qual tem uma circunferência dentro dele, eu conheço os 3 lados do triângulo e conheço o raio dessa circunferência, eu vou encontrar a área multiplicando o semiperímetro pelo raio. Nós já vimos como que acha o semiperímetro. É a soma dos lados dividido por 2. Então, o semiperímetro vezes o raio vai me dar a área desse triângulo. Então, aí, mais uma formulazinha de apoio aí no cálculo da área. Outra situação, agora o inverso, galera. Nós vimos a circunferência dentro do triângulo. Agora eu tenho o triângulo dentro da circunferência. Nós dizemos circunferência circunscrita. Como que fica? Fica assim, ó. Olha a circunferência do lado de fora, envolvendo o triângulo. O triângulo está dentro da circunferência. Então, mesma situação. Eu conheço os 3 lados, A, B e C, e tenho o raio dessa circunferência. Então, nesse caso, quando a circunferência estiver do lado de fora, a medida da área desse triângulo vai ser o lado A vezes o lado B vezes o lado C, dividido por 4 vezes a medida do raio. Ok? Multiplica A vezes B vezes C e divide por 4 vezes a medida do raio. E assim, nós temos aí a área desse triângulo. Belezinha, galera? Então tá aí, ó. Show de bola. Vimos as principais figuras planas. Mostrei cada uma para os senhores. Qual é a fórmula específica de cada uma delas. Agora nós temos que treinar, né? Mas ainda falta uma. Uma figura plana muito especial também e, por sinal, também muito cobrada em concurso público, que é o círculo, ok? Então, nós vamos estudar agora o círculo.
Estão lembrados ao círculozinho? Essa figura vocês conhecem, o compasso, né? Então vamos estudar agora o círculo. Como que se acha a área de um círculo? Vamos lá. Primeiro vamos ver o perímetro, tá? Nós já vimos que perímetro é a soma dos lados, né? Isso no polígono. E na circunferência, professor? Na circunferência nós chamamos o perímetro de comprimento. E para calcular o comprimento de uma circunferência, nós usamos essa formulazinha aqui, ó. 2 vezes π vezes o raio. Comprimento da circunferência 2πr. É como cortar essa circunferência aqui e esticar ela. Assim a gente acha o comprimento dela, beleza? E a área, professor? A área é π vezes o raio ao quadrado. Então tá aqui as duas fórmulas. Perímetro, que é o comprimento, ok? Perímetro, que é o comprimento, que é 2π vezes o raio, e a área, que é dado por πr ao quadrado. Belezinha? Tranquilo? Pronto. As duas fórmulas estão aí. Bom, uma circunferência, continuando ainda no estudo da circunferência, algo assim que aparece também nos concursos, é algo chamado de coroa circular. O que é a coroa circular? Vamos entender o que é isso. É quando eu tenho uma circunferência dentro de outra circunferência. Veja bem, chama-se coroa circular a região do plano compreendida entre dois círculos concêntricos. Círculos concêntricos quer dizer círculos que têm o mesmo centro, ok? Então, eu tenho aqui um círculo, eu tenho o centro dele aqui, o centro O. E aí dentro dele eu vou colocar outro círculo, olha só, de mesmo centro. Então eu tenho um círculo maior e um círculo menor, de mesmo centro. Portanto, eu vou ter um raio maior e um raio menor. Coroa circular é essa região aqui, ó. É essa região compreendida entre os dois círculos. A região compreendida entre os dois círculos, esse trecho aqui, ó, é chamado de coroa circular. Professor, como que eu acho a área da coroa circular, dessa região que o senhor está marcando aí? A área da coroa circular é dada por essa formulazinha. πr ao quadrado é a área da circunferência maior. R maiúsculo. πr ao quadrado minúsculo é a área da circunferência menor. Então, se eu pegar a área maior menos a área menor, o que sobra é a coroa circular. Entendem isso? Viram aí como é fácil? Você já sabe a área da circunferência. πr ao quadrado. Para achar a área da maior, eu uso o raio maior, que eu chamei de R maiúsculo. Para achar a área da circunferência menor, eu uso o R minúsculo, está aqui. Para achar a área da coroa, que é a região entre elas, eu acho a área maior, acho a área menor e faço a diferença entre elas. Esse resultado é a área da coroa circular. Poderia representar isso aqui de outra forma. Colocando o π em evidência, eu pego o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado, subtraio e multiplico por π. Ok? Isso quando o exercício pedir para multiplicar por π, der o valor de π, porque a resposta pode ficar em função de π aí também, tá? Belezinha? Bom, mas o nosso estudo de circunferência não se resume só até aqui. Existe uma outra região da circunferência que nós precisamos conhecer. Vamos falar agora do setor circular. O que é o setor circular? Setor, o próprio nome já diz, setor é uma parte da circunferência. Então eu tenho aqui a circunferência, aqui o centro da circunferência. Setor é uma região dessa circunferência. Olha só, ó. Tá vendo? Eu destaquei aqui. Então, essa região que está destacada aqui em vermelho é chamado de setor circular. Como que eu encontro a área de um setor circular? Para calcularmos a área do setor circular, eu preciso saber a medida deste ângulo aqui. Porque a circunferência toda, eu sei quanto que vale.
360 graus. Mas e esse ângulo aqui? Eu preciso conhecer. E é através dele que eu vou encontrar a área deste setor circular. Olha só. A área do setor circular é dada pela seguinte relação. Π vezes o raio ao quadrado. Lembram de πr ao quadrado? É a área de toda a circunferência. Vezes o ângulo, que é esse ângulo interno aqui, ó, desse pedaço em destaque, e divido por 360. Por que, professor, que eu divido por 360? Porque 360 é o total, é a circunferência toda. Como eu quero saber só um trecho, então eu multiplico pelo ângulo do trecho que eu quero saber e divido por 360, já que πr ao quadrado faz referência a toda a circunferência. Belezinha? Então tá aqui, ó. Quando falar área do setor circular, πr ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360. Beleza? Segmento circular, galera. O que é um segmento circular? Uma outra nomenclatura dado a uma região também da circunferência. Para nós entendermos bem o setor circular, vamos primeiro imaginar a circunferência. Está aqui, ó. Circunferência, beleza? Bom, nós já aprendemos o que é setor circular. Sabemos que setor circular é essa região aqui, né? Toda essa região é setor circular. Mas observem, galera, observem que eu uni este ponto A até o ponto B através desta linha. E aí eu formei um triângulo. Olha só, A, O, B. Eu formei um triângulo. Então, dentro deste setor circular, que é esse pedaço da circunferência, dentro dele eu tenho um triângulo. Sabe o que é segmento circular, galera? É essa região aqui, ó. É a região compreendida entre o setor circular e o triângulo. Então eu vou sacar o triângulo fora. Só esse pedaço que sobrou aqui, ó, é chamado de segmento circular. Olha ele aqui, ó. Vou destacar ele, ó, para vocês, ó. Isso aqui é o segmento circular. Beleza? Então eu tinha, ó, o setor circular, e aí eu tinha essa região aqui que é um triângulo, ó, o triângulo. Então eu tiro fora o triângulo, só esse pedaço é chamado de segmento circular. Belezinha? Bom, mas o nosso desafio agora é encontrar a área desse cara. Como que eu acho a área desse pedaço aí, professor? Veja bem. Nós temos duas situações. Ou esse ângulo do setor circular é menor que 180 graus, ou este ângulo do setor circular é maior que 180 graus. São duas situações. Primeira situação, o ângulo menor que 180. Se o ângulo for menor que 180, a área do setor do segmento circular vai ser a área do setor, que a gente já sabe como que é a área do setor mesmo? Π vezes o raio ao quadrado, vezes o ângulo, dividido por 360. Ok? Área do setor. Menos a área do triângulo. Como que eu acho a área do triângulo? Galera, esse triângulo, eu conheço esse lado, eu conheço esse lado, e eu conheço o ângulo formado entre eles. Aliás, esse lado aqui é o raio, esse lado aqui também é o raio. Duas perninhas e um ângulo no meio. Isso é meio absceno, ok? Lembram? Então, a área desse triângulo vai ser R vezes R dividido por 2 vezes seno do ângulo formado entre eles, que é o ângulo θ aqui, ok? Através dessa fórmula, eu acho a área desse pedacinho, desse trecho aqui, que é o segmento circular. Beleza? Professor, mas e se eu tiver um setor circular com ângulo maior que 180 graus? Se o ângulo for maior que 180 graus, o que vai mudar? É que ao invés de eu subtrair, eu vou ter que somar. Vai ser a área do setor mais a área do triângulo. Tranquilo? Belezinha? Então tá aí. E aí,
lembrando, né, que a área do triângulo é um meio absceno, tá? Só o reforçozinho aí. Tranquilo? Agora nós podemos fazer os exercícios. Nós já estamos aptos para encarar aí uma bateria de exercícios. E vamos começar quente, porque eu sei que vocês estão fervendo aí, galera. Vamos lá? Primeiro exercício. Cara, olha só essa figura. Pá! Temos aqui um polígono que não sabemos nem o nome dele. Na figura, o triângulo ABC aqui, ó, ABC aqui no meio, é equilátero. O que é equilátero mesmo? Ah, triângulo equilátero é o triângulo que tem os 3 lados iguais, professor. Beleza? Estão vendo a informação? Ó, triângulo equilátero. 3 lados iguais. Beleza. E ACDE, aonde que está ACDE? Olha aqui, ó, ACDE. Depois, AFGB. FGB, depois BHIC, BHIC, essas 3 figuras, essa e essa, tá? São quadrados. O que é um quadrado mesmo, galera? Quadrado é um polígono que tem os 4 lados iguais, beleza? Podemos esquecer dessas informações. Ele quer saber a área do polígono DEFGHI, ou seja, DEFGHI. Tudo isso aqui, ó. Ele quer saber a área de tudo isso daqui. Galera, como que nós vamos fazer esse cálculo? Vamos lá. Sabemos que o lado vale 1, beleza? Então vamos lá. Trouxe a figura para cá. Ele falou que esse triângulo ABC é um triângulo equilátero, e ele deu a medida do lado, ele falou que é 1, então aqui vale 1 e aqui vale 1. Triângulo equilátero tem os 3 lados iguais, tranquilo, beleza, professor. Ele falou que ACDE, ABFG e BHIC são quadrados, e eu sei que quadrado tem todos os lados iguais. Então, veja bem, se esse lado aqui vale 1, aqui também vale 1. Aqui vale 1, 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 1, 1, 1. Todos os lados do quadrado é 1. Beleza? Tem os lados iguais. Tranquilo. Bom, agora analise comigo o seguinte. Para encontrarmos a área dessa figura toda, vocês concordam comigo o seguinte, ó, eu vou chamar aqui de figura 1, vou chamar aqui de figura 2, figura 3, figura 4. Aliás, eu vou chamar aqui e aqui de figura 2 também. Por quê, professor? Porque elas são iguais. Não é quadrado, quadrado, quadrado? Então são figuras iguais. Aí eu tenho aqui, ó, figura 3, figura 3 e figura 3, também elas são iguais. São triângulos, mas não são equiláteros, ok? O exercício não falou isso, mas eu sei que eles são iguais, tá? Bom, veja bem. Vocês concordam que a área dessa figura, a área total dela, área total, vai ser igual à área da figura 1, que eu vou chamar de A1, mais quantas figuras 2 eu tenho? 1, 2, 3. 3 vezes a área da figura 2, mais quantas figuras 3 eu tenho? 3. 3 vezes a área da figura 3. Beleza? Vocês concordam com isso? Tranquilo. Bom, vamos achar a área dessas figuras. Vou calcular primeiro a área da figura 1. Quem é a figura 1? A figura 1, professor, o exercício falou que é um triângulo equilátero. Como que eu acho a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Muito bem, galera. Ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tranquilo. Quem é L? É o lado. Eu sei, está aqui, ó, o lado vale 1. Ele falou que tudo vale 1. Então, a área vai ser igual a 1 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, a área 1 vai ser igual
a raiz de 3 sobre 4. Tá aqui, ó. Achei a área 1. Agora eu vou calcular a área 2. Área 2. Área 2, que figura geométrica que é essa aqui? Essa figura é um quadrado. Como que acha a área do quadrado? Lado ao quadrado. Como lado vale 1, a área da figura 2 vai ficar 1 ao quadrado. A área da figura 2 vai ser igual a 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Beleza. Falta acharmos a área da figura 3. Essa aqui é a que mais vai dar trabalho. Pelo seguinte, eu preciso descobrir mais algumas informações. Eu sei que o lado aqui vale 1, eu sei que esse lado vale 1. Mas eu não sei mais outras informações. Eu não sei quanto que vale aqui. Se eu soubesse, eu poderia usar a fórmula de Heron, quando eu conheço os 3 lados. Mas se eu descobrir esse ângulo aqui, ó, através do meio absceno, eu consigo encontrar a área desse triângulo. E é possível descobrir esse ângulo. Porque veja bem, essa figura aqui é um quadrado, essa figura é um quadrado. Qual é a característica do quadrado? Os ângulos internos são de 90 graus. Então aqui é 90 graus, ó. 90, 90. Eu sei esses 2 ângulos aqui valem 90. E esse ângulo aqui, eu sei quanto que vale? Sei. Galera, no triângulo equilátero, uma das características dele, além de ter os 3 lados iguais, ele tem também os 3 ângulos iguais. Esse ângulo é igual a esse e é igual a esse. Todos eles têm a mesma medida. E lá na aulinha de triângulos, nós dissemos o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Como os 3 ângulos são iguais, então cada um desses ângulos vale 60 graus. Por quê? Porque 3 vezes 60 é 180. Então eu sei que aqui vale 60 graus. Aí, galera, pergunto para vocês, uma volta completa é quanto? Não é 360? É. Se eu tenho a seguinte situação, ó. Aqui vale 90. Aqui vale 90. E aqui vale 60. Quanto que vai valer esse pedaço aqui? É simples. A soma deles tem que dar 360. Eu vou chamar de x. Então, ó. X mais 90 mais 90 mais 60 igual a 360. Quem vai ser x? 90 mais 90, 180. 180 mais 60, 240. Passa ele para o outro lado, vai ficar assim, ó. 360 menos 240. X igual a 120. Pronto. Encontrei o valor do ângulo que eu precisava. Agora, eu tenho todas as informações para calcular a medida da área dessa figura, através do meio absceno. Então, vamos lá. Olha só. Cálculo da área 3. Vou apagar isso aqui, porque eu já sei que o ângulo é de 120 graus. Então, a área 3 vai ser igual a meio, vezes A, que é 1, vezes B, que é 1, vezes seno de 120 graus. Galera, seno de 120. Aí você vai dizer para mim, professor, pelo amor de Deus, eu só sei o seno dos ângulos no primeiro quadrante. Ah, beleza. 2 coisas podem acontecer. Quando se trata de um ângulo notável, professor, ângulo notável, o que é isso, professor? O ângulo é dito notável pelo fato dele aparecer com bastante frequência nos exercícios. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60 graus. Esses são os ângulos notáveis. Esses ângulos, você, prezado aluno, tem a obrigação de saber. Obrigação, isso mesmo. Você tem que saber o valor do seno, do cosseno e da tangente deles. O exercício não tem obrigação de te informar isso. Agora, se for um ângulo diferente, aí sim, você não precisa saber. Também não vai saber toda a tabela. Tá? Bom, mas
Como é um ângulo de 120, e aí, professor? Nós temos no círculo trigonométrico, que é a circunferência, 360 graus. Ela é dividida em 4 partes. Cada uma dessas partes é chamada de quadrante. E a gente faz a leitura da esquerda para a direita. Aqui é primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante, ok? O ângulo de 120 graus é um ângulo que está localizado no segundo quadrante. Quando eu quero encontrar o correspondente no primeiro quadrante de um ângulo localizado no segundo, quando eu tenho um ângulo localizado no segundo quadrante e quero encontrar o seu correspondente no primeiro quadrante, nós usamos a seguinte regra: 180 menos o ângulo. Então, como lá é 120, 180 menos 120, 60. Então, qual é o ângulo correspondente de 120 no primeiro quadrante? É o ângulo de 60 graus. Portanto, o seno de 120 é igual ao seno de 60 graus. Então, vamos lá? Olha só. Área 3 é igual a meio, porque meio vezes 1 é meio, vezes o seno de 60. O que é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, meio, que é o meio aqui, vezes 1 vezes seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2. Então, a área 3 vai ser igual a raiz de 3 sobre 4. Está aqui, ó. Pronto, professor. Encontrei as 3 raízes, tá? Então, agora, vamos voltar aqui para encontrar a medida da área, tá? Vamos encontrar a medida da área aqui. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. Área total vai ser igual a quem? Área 1. Quanto que vale a área 1? Raiz de 3 sobre 4. Mais área 2, 3 vezes. A área 2 é 1. Então, vai ficar 3 vezes 1. Mais a área 3, 3 vezes a área 3. Portanto, 3 raiz de 3 sobre 4. Galera, olha só. Eu tenho raiz de 3 sobre 4, mais 3 vezes 1, mais 3 raiz de 3 sobre 4. Como que vai ficar isso daqui, professor? Quando eu tenho raiz, eu posso somar aquelas que forem semelhantes. Quando que uma raiz é semelhante à outra? Quando ela apresentar o mesmo índice e mesmo radicando. Ou seja, o cara que está aqui dentro e o índice da raiz tem que ser igual. Nesse caso, como é uma fração, tá? Eu vou considerar até mesmo o denominador sendo igual, para que eu possa somar. Se o denominador não for igual, eu teria que tirar MMC, fazer todos aqueles recursos. Mas observem aqui, ó. Eles são iguais, ó. Raiz de 3 sobre 4, raiz de 3 sobre 4. Aqui não apareceu nenhum número junto com a raiz de 3. Quando não tem nenhum número, qual é o número? 1. Muito bem. Eu tenho aqui 3 raiz de 3 mais uma raiz de 3. Se eu tenho 3 raízes mais uma raiz, quantas raízes eu tenho? 4 raízes. Então, eu posso juntar esses dois caras aqui e aí vai ficar assim, ó. Área total igual a 4 raiz de 3 sobre 4 mais 3 vezes 1, 3. Galera, eu tenho um 4 multiplicando e tenho um 4 dividindo, ó. Então, eu posso simplificar, ok? Então, simplificando isso daqui, área total vai ser igual, vai sobrar só a raiz de 3 mais 3. Está aqui, ó. Área total, raiz de 3 mais 3. Belezinha? Qual das alternativas de respostas é, professor? Vamos voltar lá no texto, ó. Tá aqui, ó. Vou apagar aqui. De acordo com as alternativas, então eu tenho aqui a letra C, 3 mais raiz de 3 mais 3, então tá aqui letra C. Belezinha? Tranquilo?
Professor, esse exercício não é fácil não. Galera, quem falou que é fácil passar em concurso? Não é fácil não. Por isso que você está fazendo cursinho conosco. É difícil. Professor, mas é muito difícil esse exercício, não entendi ele direito não. Reveja o vídeo novamente. Assista quantas vezes você quiser. Essa é a vantagem de você fazer o vídeo. Porque você pode parar, você pode voltar, retorna, reveja por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Eu procurei detalhar cada explicação, cada passo que nós tínhamos que tomar. Então reveja o vídeo, você vai entender por que surgiu cada um dos fatores. Belezinha? Não é simples, é um exercício relativamente difícil esse, que vai exigir de você uma boa visualização. Nós já começamos com quente só para... Mas nós vamos dar uma amornada, fica tranquilo, galera. Olha só, temos mais um exercício aqui de um nível relativamente complicado. Mais ou menos, né? Se nós tivermos uma boa visão geométrica, não é tão difícil assim. Veja bem, uma folha de papel retangular foi dobrada como mostra a figura abaixo. Então eu tenho uma folha de papel retangular. Galera, retangular, que figura geométrica que é? Retângulo. Se ela é retangular, é porque é originária de um retângulo. Beleza. Então eu tenho aqui um retângulo. Eu vou até continuar os traços aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Eu tracejei só para facilitar a visualização dos senhores. E aí ele dobrou essa folha. Beleza? Bom, continuando. De acordo com as medidas fornecidas, a região sombreada, qual que é a região sombreada? É essa região em destaque aqui, ó. A região que eu tenho em destaque aqui é a seguinte região, ó. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Essa é a região em destaque, ó. Ok? O exercício quer que a gente calcule esta área aqui. Então, vocês concordam que eu tenho um triângulo aqui? Tem um triângulo, beleza. E nós temos que encontrar a área dele. De acordo com as medidas fornecidas, a região sombreada, que é parte visível do verso da folha, tem área igual a. Então, o objetivo é encontrar a área dessa região aqui. E agora, José, como que nós vamos fazer? Bom, vamos mudar a página aqui, tá? Vou novamente tracejar aqui. Para a gente enxergar aqui o retângulo. Beleza? Então tá aqui, ó. Meu retângulo e tá aqui o meu triângulo que eu quero encontrar a área. Veja bem, galera. O exercício falou que esse pedaço é 4, esse pedaço é 6. Vem comigo. Se aqui é 4 e aqui é 6, quanto que vale tudo isso? Ah, 10, professor. Claro, 10. Beleza. Então, tudo isso aqui é 10. 10 centímetros. Tudo isso aqui é 10. Mas essa região aqui não foi dobrada para cá, olha só. Eu dobrei ela aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo isso aqui, você concorda que isso daqui, galera, ó. Essa parte aqui é exatamente isso daqui? Vocês concordam? Olha só, ela foi dobrada. Então, quanto que vale essa região aqui, ó? Mole, professor, vale 10. Isso aí, beleza. Vale 10 mesmo, que é aquela região ali. Bom, se eu sei que aqui vale 10 e aqui vale 6, eu tenho como achar essa altura aqui, ó. Professor, mas como que o senhor vai achar essa altura? Eu vou chamar ela de x. Você já ouviu falar no Teorema de Pitágoras? Ah, professor, esse sim. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza, galera, é isso mesmo. Porque isso aqui é um retângulo. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. E aí, ó, essa figura formada aqui é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa, cateto, cateto. O que diz o Teorema de Pitágoras?
o quadrado da hipotenusa, 10 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Tá vendo? Pitágoras. Quanto que é 10 ao quadrado? É 100. 6 ao quadrado, 36, mais x ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou passar o 36 para cá. Está somando, vem subtraindo. Vai ficar 100 menos 36 igual a x ao quadrado. Quanto que dá 100 menos 36? Isso mesmo, 64. Conclusão, x ao quadrado igual a 64. O que eu faço com esse quadrado aqui, galera? Ele vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 64. Quanto que vale raiz quadrada de 64? 8. Muito bem, ó. X igual a 8. Pronto, cara. Encontrei a medida do lado aqui, ó. X igual a 8. Tranquilo? Belezinha? Bom, professor, mas e daí que eu encontrei 8? Eu quero saber a área desse triângulo. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, a área é dada como base vezes altura dividido por 2. Ou cateto vezes cateto dividido por 2. Então, olha só, vou colocar aqui, ó. A área vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. A área vai ser igual a base, que eu vou chamar aqui de B. Eu não sei quanto que vale, mas a altura eu sei, é 10. Então, eu tenho aqui, ó, B vezes 10 dividido por 2. Observem, galera, que eu só vou conseguir essa resposta depois que eu souber o valor de B. Enquanto eu não descobrir quanto que vale isso aqui, ó, eu não vou conseguir encontrar a resposta. Professor, mas e agora? Como que nós vamos fazer? Vem comigo. Galera, eu vou chamar esse trecho aqui, ó, daqui até aqui, esse trecho eu vou chamar de Y. Esse pedacinho aqui, ó. Vocês concordam que aqui eu tenho um triângulo, olha só, ó. Eu não tenho um triângulo aqui. E esse triângulo, por acaso, não é retângulo? É retângulo. Triângulo retângulo. Forma um ângulo de 90 graus. Então, essa minha base é a hipotenusa. Eu conheço esse cateto que vale 4 e aqui eu chamei de Y. Aliás, eu não vou chamar aqui de Y, eu vou fazer diferente. Eu vou chamar aqui de Y. Não, deixa Y mesmo aqui, tanto faz. Todo jeito vai dar na mesma. Veja bem, galera, acompanha comigo aqui. Ao dobrar este papel, vocês concordam que esse pedaço que eu chamei de B é exatamente esse trecho aqui, ó. Tá vendo, ó? Não dobrou o papel aqui, ó. Ele dobrou aqui, ó. Ele veio para cá. Ele fez isso. Então, esse pedaço é esse pedaço aqui, ó. Quanto que vale esse pedaço aqui? Se tudo isso aqui vale 8, nós já descobrimos. Vale 8. E esse pedaço aqui eu chamei de Y. Vocês concordam que esse pedaço aqui pode ser 8 menos Y? É a diferença, né? Tudo isso é 8, aqui é Y, então aqui é 8 menos Y. Então, ao invés de B aqui, eu vou representar por 8 menos Y. Então, eu tenho o meu triângulozinho assim, ó. Eu tenho o triângulo assim, ó. Aqui é 8 menos Y, aqui é Y e aqui é 4. E é um triângulo retângulo. Eu tirei ele daqui e mostrei separadamente para facilitar a visualização. Ok? Então, esse triângulo é esse cara aqui. Galera, é um triângulo retângulo. Professor, se é um triângulo retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Isso mesmo, galera. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza? Quem é a hipotenusa, professor? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Quem que está na frente do ângulo de 90 graus? 8 menos Y. Então vai ficar assim, ó.
8 menos y ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza? Galera, 8 menos y ao quadrado. Eu tenho aqui um produto notável. Como que eu resolvo, professor, um produto notável? Eu multiplico ele por ele mesmo 2 vezes. Então, eu posso escrever assim, ó. 8 menos y vezes 8 menos y. Igual a y ao quadrado mais 4 ao quadrado, 16. Já vou resolver. Professor, eu sei a regrinha de produto notável. Posso aplicar direto? Pode, e faz bem, tá? Mas se você não sabe, multiplica ele por ele mesmo. Assim, ó. 8 vezes 8, 64. 8 vezes y, 8y. Menos y vezes 8, menos 8y. E y vezes y mais y ao quadrado, igual a y ao quadrado mais 16. Galera, olha só o que eu tenho aqui. 8y com 8y, eu tenho menos 16y. Y ao quadrado desse lado com y ao quadrado do outro lado, eu posso simplificar. Porque um vai para o outro. E vou passar esse 64 para o outro lado. Vai ficar assim, ó. 16 menos 64. Conclusão. Menos 16y vai ser igual mais 16 menos 64. Quando eu tenho dois números com sinais diferentes, a regra diz: subtrai e conserva o sinal do maior. 64 tira 16, 48. O sinal do maior, negativo. Agora observe que eu tenho menos 16y igual a menos 48. Beleza? Quando é negativo, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, eu troco o sinal de toda a equação. Então, olha só como que vai ficar. Fica assim, ó. Acompanha aqui, vem comigo, ó. 16y igual a 48. Portanto, y vai ser igual a 48 dividido por 16. O 16 está multiplicando, passa dividindo. Quanto que dá 48 dividido por 16? Y igual a 3. Cara, achei y. Beleza, maravilha. Mas não me interessa y. O que me interessa é essa base aqui, ó. Ah, professor, mas se y vale 3, aqui vale 8 menos y. Quanto que é 8 menos 3? 5. Então, essa base vale 5. Porque y é 3 e aqui é 8 menos y. 8 menos 3, 5. Entendido? Beleza. Agora eu acho a área, galera. A área, base vezes altura, dividido por 2. Área igual a base, que é 5, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. 5 vezes 10, galera, 50. E 50 dividido por 2, 25. Olha aqui, ó, que lindo, maravilhoso, bonito. Cara, 25, essa é a resposta. O professor teve que fazer tudo isso de conta para chegar nessa resposta? Verdade, cara, teve que fazer. Teve que fazer. Tem atalho, professor? Não. Nesse caso, o caminho é esse. Poxa, professor, muito difícil esse exercício. Mas assim, eu tenho que te preparar com os difíceis. Não adianta eu chegar a ficar colocando só os facinhos, os exercícios fáceis, para você ficar com a ilusão que sabe e quando chegar lá no concurso, não sabe nada. Então nós temos que treinar isso daqui. Mas eu vou colocar uns mais fáceis um pouquinho, até para você treinar as fórmulas, a aplicação das fórmulas. Mas aí foi 2 quentes, assim, para a gente começar arrebentando aí. Tranquilo? Então está aqui, resposta 25. Então, de acordo com o que o exercício tinha proposto lá, resposta letra B, 25 centímetros quadrados, que é a resposta correta aí desse exercício. Bom, esses 2 primeiros eu fiz questão de começar resolvendo. Mas eu vou pedir para você agora
para os próximos, até porque você já está pegando aí o fio da meada, como que deve ser conduzido a linha de raciocínio. Então eu vou pedir para você, antes de acompanhar a resolução, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer, tá? Depois, na sequência, você acompanha a solução que nós vamos dar. Olha só. Meu Deus do céu, professor, outra figura. Cara, é isso mesmo, é figura. Áreas são figuras. Olha o que eu tenho aqui. Na figura, AB é diâmetro de uma semicircunferência de centro O. Sabendo que AB mede 2, a área assinalada vale. Ele quer saber a área dessa região marcada aqui, ó. Professor do céu, não faço a mínima ideia como encontrar isso. Galera, preste atenção aqui. Mas antes eu peço para você dar uma pausa no vídeo, tenta pensar um pouquinho, tenta encontrar uma saída, mesmo que seja errado, mas tente fazer. Depois você acompanha a solução que nós vamos dar, beleza? Veja bem, gente, o segredo aqui é nós tentarmos montar uma fórmula que nos auxilie no cálculo dessa área. Como que eu posso pensar? Veja bem, o exercício diz que AB é diâmetro. Diâmetro é um segmento de reta que vai de um lado ao outro da circunferência passando pelo centro. Uma das características do diâmetro é que ele é o dobro da medida do raio. Beleza. Então, se eu sei o diâmetro, eu sei o raio. É só dividir por 2. Se eu sei o raio, eu sei o diâmetro. É só multiplicar por 2. É o inverso. Ok? Ele falou que AB é diâmetro e que AB mede 2. Então, se a distância de A até B vale 2, a distância daqui até aqui vale 1. É a metade. É o raio. E essa distância daqui até aqui também é o raio. Então, também vale... Essa distância aqui, ó, vale 1 também. Beleza? Bom, observem que eu tenho aqui de A até B só a metade de uma circunferência. Eu não tenho a circunferência inteira, eu só tenho a metade dela. Aqui para baixo não está aparecendo ela, mas ela se completa aqui. É como se fizesse isso, ó. Tá? A circunferência ela se completa, mas eu só tenho representado a metade. Beleza, então tira fora isso aqui. A metade. Como que eu acho a metade de uma circunferência? Não é a área da circunferência dividido por 2? Eu tenho a metade. Eu acho a área da circunferência dividido por 2. Então, eu vou dizer que essa área aqui vai ser a área da circunferência dividido por 2. Quando eu digo área da circunferência dividido por 2, eu estou achando a área de tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Professor, mas ele não quer saber isso, ele quer saber só aquele pedaço. Beleza. Então agora eu vou descontar. Descontar quem? Eu não tenho uma outra circunferência aqui no meio? Eu tenho uma circunferência menor. E ela está inteirinha dentro da semicircunferência. Então eu vou subtrair ela. Menos a área da circunferência pequena, que é essa circunferência aqui dentro. Professor, mas espera aí. O que vai sobrar, professor? Vai sobrar esse lado e aquele lado. E eu quero saber só aquele lado. Beleza. Como eu quero saber só aquele lado, então eu vou dividir tudo isso aqui por 2. Ou seja, vou multiplicar por meio. Eu subtraio e o resultado eu divido por 2. Por quê? Porque eu achei a área da metade da circunferência, tirei a bolinha, sobrou esse lado e esse lado. Como eles são iguais, então eu divido por 2, eu sei a medida só de 1. Entenderam aí? Então, eu posso esquematizar a minha fórmula desse jeito aqui. Aqui eu tenho a circunferência maior, que é essa circunferência. Então, vai ficar assim. A circunferência maior vai ser π vezes o raio maior ao quadrado. Então, a área da circunferência maior vai ser π vezes 1 ao quadrado, porque o raio vale 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, conclusão, a área da circunferência maior é igual a π. Mas o exercício mandou dividir por 2.
Então eu vou ter área vai ser igual a π dividido por 2. Beleza. Agora a área dessa circunferência menor. Veja bem, se daqui até aqui é 1, a metade vai ser quem? 0,5. Então eu vou achar a área da circunferência menor. A área da circunferência menor vai ser π vezes o raio, que é 0,5 ao quadrado. A área vai ser igual a 0,5 ao quadrado, vai dar 0,25 π. Ok? Então, eu tenho 0,25 π menos 0,25 π. Isso vezes 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? Porque é aquilo que eu disse. Quando eu tiro a circunferência, o que sobra são esses dois lados. Como eu quero saber só um e eles são iguais, então eu divido por 2. Tá? Bom, gente, π sobre 2, só para nós entendermos, π sobre 2 não é a mesma coisa que 0,5 π. Π sobre 2 é meio. Meio não é 0,5? Então, ó, substituindo aqui, eu vou ter assim, ó, 0,5 π menos 0,25 π vezes 1 sobre 2. O que é 0,5 menos 0,25? Meio. 0,25 não é metade de 0,5? Se eu pegar 0,5 e descontar 0,25, o que eu vou encontrar aqui vai ser exatamente 0,25. Ou seja, a metade. Bom, então vamos, já achamos a área aqui. Vamos aqui para cima. Então aqui vai ficar assim, ó. Continuando aqui, ó. A área vai ser igual a 0,25 π vezes 1 sobre 2. Aí nós temos um problema. Professor, o senhor deixou em decimal 0,25. E aqui, professor, não tá em fração, ó. Ah, então eu vou ter que passar aquele decimal para fração. Galera, 0,25 é a mesma coisa que 25 dividido por 100. E se você simplificar isso daqui, dividir por 5, em cima e embaixo, dividir por 5, até não dá para dividir mais, você vai chegar que isso é igual a 1 sobre 4. Então eu posso escrever 0,25 como sendo 1 sobre 4. Entenderam aí? Então eu vou trocar. No lugar de 0,25 eu vou colocar 1 sobre 4. Como que vai ficar aqui, ó? Vai ficar assim, ó. Área igual a 1 sobre 4 vezes π vezes 1 sobre 2. Multiplicação de fração, professor. Como que eu resolvo isso? Quando eu multiplico duas frações, eu devo multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Quem está em cima? 1. 1. Quem está embaixo? 4. 2. Então vai ficar assim, ó. Área igual 1 vezes 1 vezes π é π. 4 vezes 2 é 8. Portanto, π sobre 8, resposta alternativa letra E. Tranquilo? É, professor, mais ou menos, né? Mais ou menos. Não foi tão complicado como os outros, mas também não foi lá essas coisas de fácil. Beleza. Mas o que eu quero aqui despertar em você, prezado concurso? É a visão geométrica. É você olhar para a figura e conseguir enxergar que para você descobrir essa área, você vai ter que pegar essa, menos essa. Vocês estão entendendo? Esse processo de pegar uma menos a outra para encontrar a resposta, isso que é interessante. Eu quero despertar isso em vocês. Olhar para uma figura dessa e você conseguir visualizar tudo isso. Beleza? Não é fácil? Não, não é. Mas é possível. Nós acreditamos. Por isso estamos treinando vocês. Beleza? Então tá aí. Encontramos a resposta. Mas vamos dar uma facilitada aí. Vamos diminuir um pouquinho o nível para você se inteirar melhor.
Agora olha só o que eu tenho aqui. A ilustração abaixo representa uma região retangular onde será construída uma casa que ocupará a área destacada. Na região do retângulo, não ocupada pela casa, será construído um jardim. As medidas estão em metros e todos os ângulos são retos. Então está aqui a ilustração da região retangular. Então isso aqui é um retângulo, tá, galera? Retângulo. E ele falou que vai construir uma casa nessas medidas que estão representadas aqui, ó. Vai construir uma casa. E vai sobrar esse espaço aqui, e nesse espaço em branco vai ser construído um jardim. As medidas estão todas em metros. Vamos lá, continuando. Calcule a área em metros quadrados do jardim e indique a soma dos dígitos do valor obtido. Ok? Bom, o que o exercício quer que a gente faça? Calcular a área do jardim. Beleza? Lembrando, o que é a área do jardim? É tudo isso que está sobrando aqui, ó. Beleza? Essa parte branca. Isso aqui que está destacado é a casa, tá? Bom, então vamos lá. Peço para você dar uma pausa, tenta resolver, tenta encontrar uma saída, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar, beleza? Tenta por si só resolver. Galera, qual que é o primeiro passo que nós temos que ter aqui? O primeiro passo é encontrar a equação que vai nos ajudar a encontrar essa área. Eu preciso de uma formulazinha. Qual é essa fórmula? Então vem comigo. O exercício falou que essa área aqui é um retângulo. Beleza. E esse trecho aqui é a casa. Então vocês concordam comigo que a área do jardim vai ser a área do retângulo, que é tudo isso, menos a área da casa? Se eu souber a área do retângulo e descobrir a área da casa, a diferença vai ser o jardim. Tranquilo? Beleza, então vamos fazer isso, ó. Eu já sei que a área do jardim vai ser igual à área do retângulo menos a área da casa, ok? Essa diferença vai me dar a área do jardim, tranquilo? Bom, vou achar primeiro a área do retângulo. Área do retângulo. Como que acha a área de um retângulo? Professor, nós aprendemos, foi a primeira figura que nós estudamos na aula aqui. Retângulo, base vezes altura, comprimento vezes largura, beleza? Bom, então a base vale quanto? Quanto que mede tudo isso aqui? Olha só, eu tenho que aqui vale 18 e eu tenho que aqui vale 13. Então eu tenho 18 por 13. 18 vezes 13. E vamos fazer esse produto. Vamos ver quanto que dá, ó. Faz aqui do ladinho, ó. 18, 13. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 4, 5 e 8, 13, vão 1, 234. Então a área do retângulo igual a 234. Tranquilo? Matei uma parte já. Vou apagar. Agora, falta nós acharmos a área da casa. Galera, a área da casa, nós vamos dividir em partes. Olha só. Se eu dividir aqui, ó, continuar essa reta, que figura é essa que eu vou formar aqui? Não é um quadrado? Professor, como que o senhor sabe que é quadrado? Porque aqui é 3, aqui é 3.
Quadrado não é uma figura geométrica que tem os lados iguais, então se esse lado é igual a esse, então isso aqui é um quadrado. Professor, mas como que o senhor sabe que o ângulo é de 90? Ele falou que todos os ângulos são retos, então aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui é um ângulo de 90 graus. Então se eu acompanhar aqui essa linha e atravessar ela, também vai ser 90 graus. Então é um quadrado. Então a área da casa vai ser essa área 1 mais essa área 2. E quem é essa área 2 aqui, galera? Essa área 2 não é um retângulo? É um retângulo, onde eu sei a base, que é 10, e sei a altura, que é 5. A área do retângulo, base vezes altura, comprimento vezes largura. Então a área da casa vai ser a área 1 mais a área 2. A área 1 é um quadrado. Área do quadrado, lado vezes lado. Então vai ficar, ó, área da casa igual área 1, 3 vezes 3, mais área 2, base vezes altura. A base é 10 e a altura é 6. 10 vezes 5. 6 não, desculpa, 5. Base 10, altura 5. 10 vezes 5. Conclusão, a área da casa vai ser igual. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Quanto que é 10 vezes 5? 50. Quanto que é 50 mais 9? 59. Galera, tá aqui, ó. A área da casa é igual a 59. Belezinha. Professor, eu já sei a área total do terreno e eu já sei a área da casa. Agora, para achar a área do jardim, é só subtrair. Então, como que vai ficar? Ó, a área do jardim vai ser igual à área do total do terreno, que é 234, menos a área da região da casa, que é 59. Vamos fazer isso? Ó, 234 tira 59. 4 não dá para tirar, empresta, fica valendo 14. 14 tira 9, 5. O 3 emprestou, fica valendo 2. 2 não dá para tirar 5, mas empresta aqui, fica valendo 12. 12 tira 5, 7. Aí sobrou 1, 175. Beleza, 175. Então vamos lá, dar a resposta. Área do jardim. Área do jardim vai ser igual a 175 metros quadrados. Ok? Metros é porque a região é tudo dado em metro, então metros quadrados. Pronto. Encontramos aí a área do jardim. Ele quer, veja bem a pergunta aqui. Ele pediu para calcular a área e pediu para indicar a soma dos dígitos do valor obtido. Quais são os dígitos aqui, ó? 5, 7 e 1. Soma dos dígitos. 1 mais 7 mais 5. 1 com 7, 8. Com 5, 13. Então tá aqui, ó. A área é 175 e a soma dos dígitos é 13. Beleza? Tranquilinho, galera? Professor, essa eu acertei. Parabéns, galera. É isso aí. Tá? Acertou, mas ela foi um pouquinho mais fácil? Foi, mais ou menos mais fácil. Era uma figura mais simples, mais fácil de eu reconhecer, só usou quadrado e retângulo, são fórmulas mais simples, mas, enfim, o que importa é que você acertou, o que importa é que você está conseguindo dar o passo no caminho correto. Tranquilo? Então vamos lá para mais um exercício aqui. Olha só o que eu tenho. Nesse exercício 5. Um pátio retangular. Galera, se ele diz que é retangular, é porque a figura que representa é um retângulo. Tranquilo? Está em reforma e, por isso, parte da área foi interditada, conforme mostra a figura, onde a distância de A até B é de 17 metros. Essa distância aqui, A até B, 17 metros. Beleza. Em relação à área total do pátio, a área interditada corresponde a um percentual de... Galera, olha só a pergunta.
O exercício perguntou qual é a área interditada? Não, ele não perguntou qual é a área. Ele quer saber em percentual quanto que essa área representa do tamanho total. Para que eu possa descobrir isso, eu tenho que conhecer duas coisas. Eu preciso conhecer a área total e preciso conhecer a área interditada. Aí eu faço uma regrinha de 3, eu consigo encontrar o percentual dessa relação, que é o que o exercício pediu para nós fazermos. Tranquilo? Então vamos lá. Dá uma pausa, tenta fazer, eu já até dei as dicas aí do caminho, mas tenta fazer, depois acompanha a solução que nós vamos dar aqui. Vamos lá então, galera. Primeiro, eu vou encontrar a área total. O que é área total? Área total, vou fazer aqui, ó. Área total é um retângulo, professor. Se é um retângulo, é base vezes altura, comprimento vezes largura. Ele deu que aqui é 20 e ele deu que aqui é 15. Então tá mole. Área total, 20 vezes 15. Área total igual a 300. Beleza? 20 vezes 15, 300. 300 metros quadrados. Pronto. Achei a área total. Professor, mas falta achar agora a área interditada. Eu preciso saber quanto que ela vale. Então vamos agora descobrir a área interditada. Vamos ver o que eu tenho de informação aqui. Primeiro, essa área interditada é um triângulo. Conseguiram visualizar isso? Ah, isso foi mole. Segundo, você visualizou que essa área interditada é um retângulo, porque aqui é um retângulo, então aqui forma um ângulo de 90 graus, ó. Beleza? Ah, professor, descobri isso também. Tranquilo. Bom, o que mais que eu sei? Eu sei a medida desse lado aqui? Não, professor, não sei. Sei. Olha só, tudo isso não vale 15? Vale 15. Esse pedacinho não vale 7? Vale 7. Então 7 para 15 está faltando quanto? Está faltando 8. Bom, professor, conheço dois lados, mas eu não conheço esse lado aqui de cima. Ah, mas tem como encontrar? Tem. Isso aqui não é um triângulo retângulo? É. Então, eu chamo aqui de x, esse pedacinho aqui, e vou aplicar meu amigo Pitágoras. No triângulo retângulo, galera, toda vez triângulo retângulo já lembra, Pitágoras é a saída. O que é Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é o lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então é 17. Então vai ficar assim, ó. 17 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Quem vai ser x, galera? Vai ser 17 ao quadrado, que é 17 vezes 17. Aí você faz a continha. 17 vezes 17, 289. O 8 ao quadrado vai passar para o outro lado subtraindo. 8 ao quadrado, 64. Menos 64. Conclusão. Quem vai ser o x? Vai ser raiz quadrada, porque ele está ao quadrado, lembra? Vai para o outro lado na forma de raiz. 289 menos 64 vai dar 225. Galera, raiz quadrada de 225 é 15. Pronto. 15 vezes 15 é 225. Por isso que raiz quadrada de 225 é 15. Ah, professor, mas como que o senhor sabe assim tão rápido? Galera, é treino. A tabuada é bom a gente saber aí, tá? Os primeiros números a gente precisa saber. O recomendado é que você soubesse aí, pelo menos até 1000 você soubesse aí, de cor e salteado, tá? Pelo menos. Se 1000 for muito, abaixa aí para 600. Pelo menos até 600. As raízes exatas é bom você memorizar, porque você ganha tempo, que é esse caso aqui. Bom, professor, agora que eu descobri esse lado, tem como eu achar a área desse triângulo? Tem.
Esse triângulo é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, a área é cateto vezes cateto, dividido por 2. Então, a área interditada vai ser igual a 8 vezes 15. Por que 8? Porque 8 é esse pedaço. 15 é esse pedaço. Dividido por 2. 8 vezes 15, 120. 120 dividido por 2, 60. Pronto. Qual é a área interditada? 60 metros quadrados. Galera, encontrei o valor da área interditada. 60 metros quadrados. Já sei a área total. Como que eu vou achar agora, professor, a porcentagem que esse representa da área total? Porque a pergunta aqui é essa. Em relação à área total, a área interditada corresponde a um percentual de... Aí a dica é a seguinte, galera. Para você descobrir o quanto alguma coisa representa de outra, digamos assim, o quanto uma parte representa de um todo, basta você dividir a parte pelo todo e multiplicar por 100. Ah, então o percentual que o exercício está pedindo, basta eu dividir 60 por 300. Por que 60 por 300? Porque 60 é a área interditada e 300 é a área total. Então ele quer saber interditada em relação a total. Então 60 interditada dividido por 300, esse resultado vezes 100, para que eu possa representar em porcentagem. Dessa forma, o percentual vai ser igual. Olha só. Corta o zero. 6 dividido por 30, não dá para dividir. Vai dar 0, vírgula, vai ficar 60. Aí 60 dividido por 30 dá 2. 0,2 vezes 100. E 0,2 vezes 100, 0,2 vezes 100, isso vai ser igual a 20%. Então está aqui, ó. Qual é o percentual que ele representa? 20%. 60 de 300 é 20%. Então eu divido 60 por 300 e multiplico por 100. Eu encontro a porcentagem pedida. Belezinha? Viram aí? Também mais ou menos o exercício, né? Deu para pensar um pouquinho e chegar na resposta. Tranquilo, galera? Espero que você tenha acertado aí, ó. Espero que você tenha acertado. Então, vou passar mais um aqui para você realmente fechar com chave de ouro. Olha só a situação que nós temos aqui. Veja bem, ó. Exercício 6. Carlos precisa trocar o piso da cozinha, da sala e da sacada de seu apartamento. Sabe-se que todos esses cômodos são retangulares e que as dimensões são: cozinha 2,80 por 3, sala 5,80 por 3,5, sacada 1,80 por 3,5. Galera, ele fez uma pesquisa e escolheu o mesmo tipo de piso para colocar nesses ambientes em uma única loja, pois o preço do metro quadrado dele estava em promoção, saindo por R$26. 26 pila, galera. Vamos lá, continuando. O pedreiro que Carlos contratou disse que ele deveria comprar 10% a mais da área total para usar nos rodapés. E isso é algo de praxe. Você já deve ter passado por situação assim, ou visto na sua casa com seus pais. Para você poder fazer o piso, tem a parte do rodapé. Aí se calcula um percentual a mais, geralmente 10% a mais. Beleza, essa é a informação que o pedreiro deu. De acordo com essas informações, é correto afirmar que Carlos gastará aqui as alternativas de resposta. Quanto que Carlos vai gastar? E agora, professor, como que eu faço isso? Galera, o primeiro passo é eu saber quantos metros quadrados ele vai ter que gastar. Para isso, ó, vamos lá, voltando, dá pausa, tenta fazer, na sequência acompanha a solução, tá? Então veja bem, quais são as informações que nós temos? Cozinha, 2,80 por 3.
2,80 por 3. Se ele disse que todos os cômodos são retangulares. O que quer dizer isso, galera? Para achar a área de um retângulo, base vezes altura, comprimento vezes largura. Então é só multiplicar, professor? Só multiplicar. Vamos lá? 2,80 vezes 3. Eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. 8,40 metros quadrados. Cozinha, 8,40. Vamos lá. Sala, 5,80 por 3,5. Pode fazer aqui do ladinho, ó. 5,8 vezes 3,5. Professor, por que o senhor não colocou o zero? Porque o zero não há necessidade, tá? Então vamos lá. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 5, 25. Com 4, 29. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. Somando aqui eu tenho 9, 4, 13. 9 com 1, 10. Vai 1, 2. 2 casas, vírgula. 2 casas, vírgula. 20,30. 20,30 metros quadrados. Isso aqui é a sala. Beleza? Agora vamos à sacada. Vou pagar aqui para fazer o da sacada, ó. 1,80 por 3,5. Então eu tenho 3,5 vezes 1,8. Vamos lá? 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. 1 vai dar 5, 3. Somando, 8 e 5, 13. Vai 1. 3 com 3, 6. 2 casas, vírgula, 6,30. 6,30 metros quadrados. Galera, pronto. Eu já tenho as medidas ali. Beleza? Bom, agora vamos para outra tela. Já tenho as medidas, cozinha, sala e sacada, tá? Então tá aqui, ó. Cozinha, sala e sacada. Ok? Beleza. Então vamos lá. Tá lá as medidas que eu tenho. Quantos metros quadrados de piso ele vai precisar? O exercício falou que o pedreiro pediu 10% a mais. Mas para calcular o 10% a mais, eu preciso saber o total. E o total eu somo aqui, ó. Vamos lá, ó. 0. 4 com 3, 7 com 3, 10. Vai 1. 8 com 1, 9. 9 com 6, 15, vai 1, 2 e 1, 3. Ou seja, 35 metros quadrados. Galera, ele vai precisar de 35 metros quadrados de piso. Mas, como vai ter o rodapé, ele precisa de 10% a mais. Como que eu acho 10% de um valor? Galera, para calcularmos o percentual de um valor, basta a gente pegar o valor vezes esse percentual e dividir por 100. Ah, professor, muito mole. Então vamos lá, ó. 35 vezes 10 dividido por 100. Quanto que é 35 vezes 10? 350. 350 dividido por 100, ó, corta um zero, vai dar 3,5. Então, 3,5 representa o quê? 10% a mais que o exercício pediu, que o pedreiro falou aqui. Então, ao invés de 35, eu vou ter que comprar, na verdade, 38,5 metros quadrados. Esta é a metragem total que o Carlos precisa, tá? Aí o exercício falou o seguinte, que o metro quadrado custa R$26, galera, R$26. Então vamos lá, ó. Então, 38,5 vezes 26. Vamos lá fazer essa continha? 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 8, 48. 48 com 3, 51. Vão 5. 6 vezes 3, 18. 18 com 5, 23. Está aqui, ó. 23. O 2. 2 vezes 5, 10. Pula uma casinha, né? Sempre pula uma. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Com 1 que foi, 17. Está aqui, ó. 17.
Vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Beleza, agora vamos somar, ó. Vem comigo, ó. 0, 1, 7 e 3, 10, vai 1, 3 com 7, 10. Uma casa, vírgula, uma casa, vírgula. Olha aqui, ó. R$1.000, R$1.001. Tá aqui, ó. Letra D, R$1.001. Professor, acertei. Parabéns. Parabéns, galera. Se você pensou assim, é isso que a gente quer. Observe que nós utilizamos aqui alguns desses exercícios aqui, já caíram em concurso, tá? É justamente para poder trabalhar toda essa situação aí de visão geométrica, aplicação de fórmula, você criar uma situação de uma figura dentro da outra e conseguir extrair. Beleza? Então, resposta letra D, R$1.001. Galera, qualquer dúvida, veja novamente o vídeo, treine, tá? Esse assunto é muito importante, cara. E chegamos ao fim da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar com vocês. Muito grande mesmo. Você não sabe o quanto é satisfatório poder estar contribuindo com o seu aprendizado e principalmente garantindo o seu sucesso. Que Deus abençoe, te dê força para você perseverar, continue firme nesta luta que você vai vencer, nós acreditamos em vocês, tá? Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera!